Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Oh, aleluia. Sem perda de demora, eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias. Foi pego de surpresa, não sabia. Mas o Senhor, né, é misericordioso. 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Os irmãos que acharam, digam amém. Que não acharam, digam misericórdia. Amém. Oh, glória. O povo está esperto. Glória a Deus. Aleluia. Muito prazer em estar aqui com o pastor abençoado por Deus, homem de Deus. Glória a Deus. Estou feliz. Aleluia. Vamos ler então a palavra do Senhor. Eu leio primeiro e os irmãos dão continuamento da palavra. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que direi eu a você? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai pedir emprestadas ter todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não pouco. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte e fecha de ti. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse o seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Os irmãos podem tomar assento dando glória. Glória a Deus, aleluia. Sem perca aqui, eu quero deixar aqui uma palavra rapidamente aqui também. Eclesiastes 5, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem o que faz mal. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem dar uma glória para Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Amada igreja, a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Aleluia. Porque, pastor, tem gente que prega para 10, para 20, 30 pessoas, mas eu sou diferente. Eu prego para 1, eu prego para 2. Oh, glória! Nós temos que ser adorador fiel a Deus. Deus de maravilha. Hoje tem muita gente pregando dinheiro, pregando pregando chave de casa, pregando chave de automóveis. Mas não, nós temos que ser fiel a Deus, temente a Ele e pregar a verdade. Porque João fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente ficar na verdade, se a gente praticar a verdade, se a gente viver na verdade, Deus receberá lá no céu. Aleluia. Aleluia. Só quem é adorador na chuva, só quem é adorador nessa noite. Dá glória a Deus. Aleluia. Eu já vou parar, eu já vou entrar. Xarabaçu. Porque existe pregador e mensageiro. Mas pregador, ele prega engano. Ele prega adultério. Mas nessa noite eu sou mensageiro. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos mensageiros da palavra do Senhor. Aleluia. Nós pregamos a verdade. Tem muita gente aí precisando de ouvir a verdade. Mas tem muita gente também pregando engano. Então tem vida lá fora perecendo. Já estou aqui para parar. Uma mulher, aquela mulher chamou Eliseu, clamou Eliseu, dizendo: Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu, Eliseu. E tu sabes que ele era temente ao Senhor. Aleluia. Eliseu era um dos profetas mais sábios. Ele era temente ao Senhor. Aleluia. Então aquela mulher chamou ele porque Eliseu, aquele homem, trabalhava
Glória a Deus. Aquele homem, ele trabalhava para Eliseu, e aquela mulher era a esposa daquele homem que morreu, quer dizer, marido. Tanto faz. Então, hoje Deus está renovando o crente aqui nessa noite. O cair do homem, pastor, faz o levantar de Deus. Não, porque tem gente que fala, mas eu caí, eu estou fraco. Meu irmão, vai na fé do Senhor. Ele fará grandes coisas na sua vida. Então, mas aquele homem morreu, mas ele deixou uma dívida para aquela mulher pagar. Mas aquela mulher não sabia. Então, veio os credores para levar os seus 2 filhos para serem servos, escravos, porque aquela mulher não tinha dinheiro para pagar a dívida. Aleluia. E quando me faz me lembrar isso, eu lembro de Ana. Ana é uma mulher temente a Deus. Ela esperou no Senhor. Então essa palavra que o Senhor está falando, hoje Deus está derramando azeite nas nossas vasilhas. Aleluia. Meu Deus, é muito forte. Deus está falando que é tempo de perseverança. Temos que perseverar até o fim, porque lá no céu nós vamos receber nosso coroa galardão. Aleluia. Mas para isso, nós temos que esperar no Senhor. Ficar no Salmo 40 ou no 70. Porque tem muita gente que vai para o 70. Apressa-te. E é no 40 que Deus quer honrar. É no 40 que sua vitória vai chegar. Há tempo de conserto ainda. Jesus está voltando. Apocalipse 22 vai falar, versículo 15: fica lá de fora os cães, os idólatras, os que prostituem, os hipócritas, que olham a palavra do Senhor e não guarda o mandamento do Senhor. Aquele povo que não guarda é tolo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu não estou guardando a palavra, não. Estou falando que Deus está mandando eu falar. Porque a gente tem que ser temente ao Senhor, ser obediente. Deus ama a pessoa obediente, que obedece a Ele. Aleluia. Então, veio o credor para levar os seus 2 filhos daquela viúva para serem servos, porque aquela mulher não tinha dinheiro para pagar. E Eliseu falou: mulher, o que eu tenho de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E aquela mulher falou assim: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Azeite é valoroso. Glória a Deus. A gente precisa do azeite. E a gente, tem muita gente que fala: ah, mas eu não consigo. Ah, tira esse eu, cara. Tira esse eu. Tira o nosso orgulho e deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Aleluia. Você vai ver o que ele vai fazer na nossa vida. Então, igreja, eu não estou ouvindo glória a Deus, não estou ouvindo aleluia. Aleluia. Cadê o glória, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então aquela mulher falou que não tinha nada em casa, só tinha uma botija de azeite. Aleluia. Então disse Eliseu: mulher, vai pedir vasos emprestados a toda a sua vizinhança, a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não pouco, mas muito. Aleluia. Sabe o que Deus está falando nessa noite aqui? É impossível. E se você tiver brigado com seu vizinho, o que tu vai fazer? Tu vai pedir vasilha emprestada a ele? Como tu vai fazer? Tu tem que dar comunhão com teus vizinhos. Porque Salmo 133 vai falar: ó, quão bom que suave é que os irmãos vivem em comunhão, em união. Glória a Deus. Nós temos que obter união, comunhão. O seu próximo tem que amar o próximo. Tem que amar o próximo, não adianta. Porque para a gente ir para o céu, a gente tem que amar o nosso próximo. É verdade. Fica difícil. Eu amo o meu próximo. Nós temos que chegar cada dia mais aos pés do Senhor. Aleluia. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus falar. Aleluia. Glória a Deus. E Eliseu falou para aquela mulher, ela pediu vasilhas não pouco. Aí Eliseu falou: mulher, então entre e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Em todas aquelas vasilhas. Eu ponho a parte que estiver cheia. Foi igual
perdida. Isso me lembra, aleluia, quando eu era do mundo. Quando a gente falava que eu não ia conseguir, não ia chegar até os pés do Senhor. Mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. A gente chegava, né, se encontrava perdido no mundo, porque o diabo estava, pastor. O diabo estava com a visão do crente. Se o crente não vigiar, o diabo vai entrar. Tem muita gente que, né, que toma fofoca. Isso. Rapaz, meu Deus do céu. Eu quero ver pregar. Para fazer fofoca é bom, né? Quero ver pregar a palavra. Quero ver pregar a verdade. Aleluia. Então aquela mulher foi para dentro da porta, que era casada, deitou o azeite. Aleluia, deitou o azeite. E ele já falou, põe a parte que estiver cheia. E ele foi, ela foi e se tratou com seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e elas o enchiam. E ela estava enchendo a vasilha, o espírito dela trazia, enchendo o vaso. E estava enchendo. Ei, meu Deus do céu. Sabe que Deus, o salmista fala, em Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, povo do Senhor, nunca seremos atingidos. Nunca. Aleluia. Então, ela se trocou com seus filhos. E eles traziam as vasilhas e elas enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse aos seus filhos: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então Deus, ele vai te dar o que você aguenta. Ele vai te dar o que você precisa. Ele não vai jogar uma cruz mais pesada para você carregar. Ele vai jogar o necessário que você aguenta diante dele. Porque na palavra dele, ele disse que nós somos chamados de filhinhos, filhinhas. Viu como Deus é tão misericordioso, tão carinhoso com nós. Às vezes nós somos grosseiros. Mas eu não vou entrar com o carro do Senhor, que é difícil. Não é difícil não. Essa pessoa que não quer buscar Deus no coração. Essa pessoa que não quer chegar até Ele. Eclesiastes vai falar: guarda o teu pé quando chegar na casa do Senhor, porque isso faz mal, gente. Tem muita gente que vai beber água, vai toda hora. Vai comer, vai toda hora. Mas tem misericórdia, que é isso? Meu Deus do céu. A igreja não virou zona, não. A igreja é o templo sagrado do Senhor. Glória a Deus. Não vai pra cá, vai pra lá e vai dar oferta para todo mundo. Fica nenhum. Na hora de dar isso aqui, meu Deus do céu. Ei, tem que ajudar a casa do Senhor para ter mantimento. Tem mais gente que fala: tá roubando meu dinheiro. Pastor safado, tá roubando meu dinheiro. Não dá dinheiro não. Vou dar oferta não. Mas ele tá sabendo que faz mal isso. Mas tem pastor que é safado mesmo, 7-1, desculpa, pela expressão. Tem pastor que é 7-1 mesmo. Rouba o seu dinheiro todo. Mas Deus nessa noite vai pegar. Vai pegar, fala assim, igreja, vai pegar. Vai pegar. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquela mulher se encheu todos os vasos, toda a vasilha. Encheu tudo, parou. Então veio ela, aquela mulher, e veio saber o homem de Deus. Que alegria ao homem de Deus. Ainda disse a seus filhos: trazem-me ainda uma vez, fala tudo. Então ela veio saber ao homem de Deus, a qual lhe disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida. Mas estou endividada, dá o pescoço. Ei, a palavra do Senhor diz que nada é impossível para Ele. Se você precisa de alguma coisa, Ele está indo lá. Está enchendo. Porque Deus é Deus provedor. Ele vai. Mas tem muita gente que ora. Diz, tem muita gente que está preguiçoso por orar também. É verdade. Tem uns que Deus abençoa, fulano de tal. Amém. Só fica no amém. Mas nunca ora também, a verdade. Amém. Tudo amém. Aí tem a oração contrária, pastor. Tem
Se você comprou um carro que o barulho vai chegar, mas ele vai ter que bater e voltar para o inferno. Porque só o Senhor é Deus. O Senhor, Ele quer mesmo, não pode morrer. A palavra diz que o Senhor é amor, mas é fogo consumidor. Brinca com a palavra de Deus. Não brinca, não queira brincar com a palavra do Senhor. Então, eu vou contar um detalhezinho da dracma perdida. Só um detalhe, a qual uma mulher, tendo 10 dracmas, aquela dracma era muito preciosa para ela. É como botar assim, 10 filhos. Se perde um, a mãe fica desesperada. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Está onde, meu filho? Então, ela perdeu uma dracma. Mas aquela dracma era muito preciosa também, sabe por quê? Era intimidade com Deus. Era aliança com Deus. Então Deus nessa noite está renovando sua aliança com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso ouvir glória a Deus, aleluia? Glória a Deus, aleluia. Facciona, igreja, não facciona não. Vamos bater esse nome para correr fora. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquela mulher que não tem dracmas, se perde uma, né? Então Deus falou, mulher, vai e vai à casa. Não aceita a cadeia. Vai, busca com inteligência. E quando achar, convoca tuas amigas. E diz, alegrai vós comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim nós digo que a alegria diante do pecador que se arrepende. Aleluia. Aleluia. Pecador. Vamos falar do pecador. Tem gente que está na igreja, aí ora, e pega uma vez. E pega uma vez. Mas ela falou, tem gente que pensa que Jesus é bobo. E volta e faz a mesma coisa. Jesus me perdoa, aí volta e faz a mesma coisa. Me perdoa, Jesus não é bobo não, igreja. Jesus não é bobo. Jesus é verdadeiro. Olha só uma coisa que eu falo, não briga com Jesus. É verdade. Aí tem uma gente que fala, você prega muito engraçado. Não é o cara, já alguém deu uma porta no meu coração para falar. Aí tem gente que acha que é graça. Receba, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, aquela mulher não tinha expectativa nenhuma de conseguir aquela dracma. Mas ela varreu para cá. Ela varreu para lá. Hoje falou para a mulher, não aceite a caldeira. Mas vai com inteligência. Vai devagarzinho para cá, devagarzinho para lá. E ela achou a dracma. Mas sabe o que Deus já falou nessa noite? Nem todos que batem no seu ombro é amigo. É verdade. Quer ver a tua destruição. Não quer ver que você prospera. Não vai conseguir não. Eu vou tentar. Vou fazer tudo para parar. Não vai conseguir. Aí eu vou falar, meu Deus do céu, o que Deus já falou para mim agora. Tem gente que vai na igreja para dar em cima do fulano de tal. Meu Deus do céu. É forte, igreja. Vou contar um negócio para você. Um certo tempo lá, a irmãzinha foi na igreja. Não estou fugindo da palavra. Só que Deus está mandando uma oração. Uma irmãzinha foi na igreja. Mas ela foi atrás do fulano de tal. Eu falei, Jesus, pega ela. Rapaz, você sabe o que aconteceu com a irmã. Meu Deus do céu. E a irmãzinha todo dia ia lá por causa dele. Ia por culto, interesseira. Ia por causa de homem. Mas Deus fundou. Ela pensou que ia conseguir. Mas aquele homem não era para ela. Era para outra mulher. E mulher de Deus, mulher sábia. Igual humana. Tem que... Não, se você esperar no Senhor, vai tudo correr bem. Na sua faculdade, tu vai passar de ano, tu vai conseguir emprego bom, mas tem que esperar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Salmos, o salmista escreve, Salmo 125, os que confiam no Senhor.